Olá, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a semana fértil. Eu tenho várias pacientes que me perguntam como calcular isso, né? Na realidade, ele não é um cálculo difícil de fazer. Se a gente for pensar, a gente sempre vai pensar primeiro qual que é o dia fértil, né? Então, o dia da ovulação. Normalmente esse é o 14º dia do ciclo, tá? Então, assim, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, começou a menstruar, você conta 14 dias, você está no 14º dia, que seria o dia da ovulação, tá? Para a gente calcular a semana fértil, a gente vai fazer um desvio padrão de 3 para cima e 3 para baixo, ou seja, a semana fértil vai do 11º ao 17º dia do ciclo, tá? Então, sim, um cálculo simples de fazer, tá? Sempre partindo do primeiro dia da menstruação, tá? Normalmente fica mais fácil de você ter essa variação quando você tem ciclos regulares, tá? E normalmente as pacientes querem saber da semana fértil por dois motivos, tá? Ou porque elas estão querendo calcular isso para poder aumentar as chances de engravidar, ou porque elas estão querendo saber disso para poder diminuir as chances de engravidar, tá? 30% das mulheres que têm ciclos exatos não vão menstruar, não vão ovular nessa semana, vão ovular fora dessa semana. Então, assim, você chegar e você só ter relação no período fértil, tá? Na teoria, no período fértil, você pode até aumentar comparativamente com o geral, se você for ter relação só nessa época, tá? A sua chance de engravidar. Mas se você quer realmente aumentar a sua chance de gestação, você tem que ter relação dia sim, dia não, o mês inteiro, tá? Porque se você estiver dentro dos 30% que ovula fora, né, desse período, você vai acabar não tendo a melhor estatística, a melhor chance possível de engravidar espontaneamente, tá? Isso também vale quando você está querendo se proteger. Então, assim, eu não vou fazer, então, na semana fértil, não vou engravidar. Então, se por um acaso você estiver dentro dessa parcela de mulheres que ovulam fora dessa semana fértil, você vai ter uma chance maior de gravidez. Então, vale para as duas coisas, né? Então, se você está querendo engravidar, sempre pensar, primeiro, você precisa ter ciclos regulares, segundo, você tem que ter relação dia sim, dia não, no máximo de tempo possível, porque isso vai realmente, estatisticamente, te ajudar a aumentar as suas chances de gestação espontânea, se o casal, obviamente, não tiver nenhuma alteração. E quando você não está querendo engravidar, o ideal, principalmente se os seus ciclos não são muito reguladinhos, é você entrar com um método contraceptivo, tá? A gente nem pode considerar como um método contraceptivo esse cálculo da semana fértil, porque, obviamente, ele tem os seus vieses, e a gente sabe que tem outras coisas que influenciam no período ovulatório, como a parte emocional, como medicações, tem uma série de coisas que influenciam nisso, então você pode às vezes ovular fora desse período por outras razões, e se você está contando com isso como método contraceptivo, aí você está se expondo ao risco de engravidar indesejadamente. Tá? Então, se quer um método contraceptivo, procure o seu médico, vê qual que é o que mais te agrada, o que mais chega perto das suas expectativas, para você poder estar fazendo. Se você pensar em engravidar, pense sempre em ciclos regulares, ter relação dia sim, dia não, durante o período pós-menstrual inteiro até a próxima menstruação, não somente no período fértil. Se tiver que se concentrar em um, é nesse período, obviamente. Espero ter ajudado aí nessas colocações. Se vocês tiverem algum comentário, coloca aí embaixo do vídeo, né? E a gente se vê aí em breve com novos vídeos sobre essa parte da ginecologia e da obstetrícia. Fiquem com Deus.